Nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, que com tanto amor veio até nós e permanece conosco, nos instruindo, nos amparando, nos tutelando, para que aprendamos a viver em concordância com a lei divina e assim nos tornarmos espíritos emancipados e felizes. Que as suas bênçãos, Senhor, se faça presente em todos os corações aqui reunidos. Que assim o seja. Muito bem, na noite de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito comum e uma preocupação muito frequente das pessoas, até que não sendo espíritas, elas às vezes se veem momentos de aflição, desespero, e aquelas fases da vida que todo mundo tem e passa. E aí aquela questão que vem, né? Será que eu tenho algum encosto? E aí procura a casa espírita. E na esperança, na expectativa de que haja um encosto, né? Vamos ver o que é isso, né? O que isso quer dizer. E que a casa resolva. E a vida depois vai ser um mar de rosas. Quando na realidade, nós sabemos que não é bem assim. Por isso que a doutrina dos Espíritos, ela tem como objetivo nos instruir, nos esclarecer, e pelo esclarecimento, nós vamos promovendo uma reforma interior, uma educação da alma, e passamos a entender e viver em concordância com as leis divinas, com a lei de Deus. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma pequena introdução e algumas definições para a gente entrar num consenso, né? Encosto. O que é isso? É um termo leigo para nós, na doutrina, chamamos de obsessão. Né? Então, esse é o tal do encosto que as pessoas imaginam possuir em certas épocas da sua vida. Então, o que é então a obsessão? Que é o termo mais apropriado. É uma enfermidade, é uma doença de ordem psíquica e emocional, que consiste no constrangimento das atividades de um espírito, ou seja, em nós, porque todos nós trazemos um espírito ou alma, pela ação de outro. E este outro ser pode ser encarnado ou desencarnado, ou seja, pode ser alguém que conviva conosco até no mesmo plano físico, ou então aqueles que já desencarnaram ou morreram, né? E é esse que a gente sempre acha que é o tal do encosto, o tal da obsessão. Mas temos que entender que a obsessão, então, o que é? É justamente essa atividade que uma terceira pessoa estará agindo sobre outra. E isso nós vemos até muito frequentemente, às vezes no próprio lar, ou na família, ou no ambiente de trabalho, quando existem pessoas com a capacidade de influenciar, interferir, até julgar outra. Isso é tido como obsessão. E geralmente a pessoa que se vê vitimada, ou então nessa situação de oprimida, gera um problema emocional, que vai desenvolver uma doença psíquica. Certo? Então, é uma doença hoje catalogada. Aqui nós temos, então, um caso, uma ilustração de uma entidade, né? Vocês podem ver aqui, que está, né? Essa pessoa tem mediunidade, mas veja esse negócio, falar, o espírito entra no corpo de alguém. Não, nada disso. Pode ver que ele mentalmente tem esse laço aqui, tem esse cordão que ele age
na mente da outra pessoa. Tá? Então não tem esse negócio, o espírito entrar no corpo, sair do corpo, não. É apenas telepaticamente, vamos assim dizer. É uma energia mental, que pode se dar até à distância. Não precisa necessariamente a pessoa estar próxima. Inclusive entre encarnados. Tá? Então, muitas vezes, existem aquelas pessoas que têm um domínio sobre a outra de tal forma que pelo telefone, né, quando uma pessoa está fazendo coisa errada, está de castigo. Sabe a mãe, o pai, quando faz isso com o filho? Está de castigo. Né? Olha a força que tem essa pessoa. Mas entenderam então o que é? Encosto então é um termo leigo, um termo que não tem nada a ver, é obsessão. Essa é uma palavra técnica, científica. Muito bem. A influência do obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínio, podendo atingir até seu corpo físico. Tá? Então, é tamanha aquela influência, é tamanha aquele sugestionamento que uma pessoa faz sobre a outra, que aquela outra pessoa vai como que murchando, ela vai não tendo mais raciocínio próprio, não tem mais iniciativa, entra naquele processo de submissão. Percebe? E isso vai torná-la adoentada. Assim, a influência só é considerada obsessão quando tem caráter constante. Caso contrário, é simples influência que todos nós estamos sujeitos. Né? Então, uma obsessão, o que é? É aquela pessoa que fica sempre, né, forçando a outra, seja encarnada ou não. Agora, influência, isso todos nós temos. Né? E é porque é temporário, é passageiro, é de curta duração. Isso não é considerado uma obsessão, uma coisa que vai levar até ao ponto de uma doença. Entende como a doutrina dos espíritos age? Por isso que ela é ciência, filosofia e religião. Com essas três bases da humanidade, a gente consegue, então, compreender, discernir e agir, que nós vamos ver mais adiante. Então, eu só estou trazendo, nesse primeiro momento, justamente os conceitos, como ocorre a chamada obsessão e que o leigo chama de encosto. Então, como é que ocorre esse processo? Ele ocorre quando existe uma fragilidade emocional, sensação de culpa ou carência do físico. Então, para que a pessoa seja sugestionada, influenciada, a chegar ao ponto de obsessão, ela tem que ter um emocional frágil. Porque se ela for uma pessoa resoluta, uma pessoa determinada, uma pessoa encorajada, a ação de um outro sobre ela se torna mais difícil. Percebe? Isso já começa então a nos dar um indício de que nós precisamos nos autoavaliarmos e ver até onde nós estamos sempre sujeitos a terceiros. Até onde agimos sempre quando alguém nos orienta, impulsiona, coisa semelhante. Porque quando você passa a ter... E como a gente faz isso? Através do conhecimento, do estudo, da interação. Porque aí você começa a ter uma bagagem, um arsenal de conhecimento, de experiência, que faz com que você tenha uma postura muito mais rígida perante a fragilidade
que até então nos envolvia. Né? Certo? Pois bem, o obsessor, conhecendo as fraquezas do enfermo, acessa a área mental, chegando às vezes a dominá-lo totalmente. E é assim que ocorre, nós sabemos disso. Né? Existem aquelas pessoas que ela vai conversando com você, ela vai conhecendo a sua personalidade, ela vai conhecendo a sua fragilidade, e aí ela age justamente nesse ponto chamado fraco nosso, entendeu? Que faz com que a gente passe a ficar na dependência de outro. Um exemplo disso é justamente a pessoa supersticiosa. É aquela pessoa que fala, olha, não pode passar debaixo da escada, se quebrar o espelho é 7 anos de azar, e sabe essas coisas, o gato preto passar na nossa frente. Se for assim, nós temos aí o vizinho, tem um gato preto, vive passando na nossa frente, estaríamos roubados. Então, a pessoa supersticiosa, ela é uma pessoa frágil. É uma pessoa facilmente sugestionada. Uma pessoa supersticiosa, às vezes ela não manifesta isso, mas é aquela pessoa que não sai de casa sem ver o horóscopo. Vou fazer uma pergunta. A superproteção pode ser uma forma de obsessão? Com certeza. Porque aí não é proteção, aí é submissão. Obrigado, filha. Entendeu? Justamente. São situações que ocorrem, tanto que tem, né, aqueles casos de filhos, por exemplo, que até nem vem a casar, mora com os pais, já com seus 40, 45, 50 anos, por exemplo. Né? E outras formas que levam, mas pode ver, a pessoa que é super protegida, ela é frágil, ela é insegura, ela tem medo. Então nós precisamos vencer isso para criar uma resistência para que outros possam nos influenciar, e essa influência vai se tornando tão intensa e persistente que transforma-se em obsessão. Né? Muito bem. Aí, então aqui nós temos nesse quadro, olha que interessante. Nós temos lá o casal que está no seu happy hour, né? Vamos assim dizer, mas ela tem a predisposição ao etilismo, à bebida. E aí o que acontece? Semelhante atrai semelhante. E aí esse espírito que também traz essa tendência, vai então se afinizando, criando esses laços à sua volta, fazendo com que muitas vezes ela passe a ingerir o álcool por ação, por estímulo do espírito. Ah, mas então não vou beber mais? Não. Nada impede da pessoa sair socialmente, sair com a família, sair com os amigos, mas aquela pessoa que não fica um dia sem tomar seu aperitivo, aí a gente já precisa... Não que ela esteja necessariamente obsediada, não é isso. Mas é aquela coisa, semelhante atrai semelhante. Uma pessoa que gosta de ler e a outra não gosta de ler, elas vão ter ligação? Não, vai ser difícil. Agora, uma pessoa gosta de futebol, a outra gosta de futebol, pronto, está feito, né, a amizade. Percebem como que a coisa ocorre? Então, vejam vocês que sutilmente, né, nós estamos percebendo que nós, pelos nossos hábitos, pelas nossas tendências, nós vamos criando afinidades, laços. E estes podem ir se estreitando a tal forma que nós então ficamos como que ligados, né? Que é o que a gente chama de obsessão. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Qualquer coisa tem o César aqui, ele responde para vocês.
Visto isso, então vamos ver agora as causas que levam à obsessão. Basicamente, nós temos 4 tipos de situações que pode fazer com que, com o passar do tempo, que uma obsessão, uma ligação mais intensa não se dá em pouco tempo, nós vimos há pouco. Então, quais são elas? Pode ser uma causa moral, né? Pelas tendências da pessoa, pelos seus hábitos, pelos seus costumes, pelo seu linguajar. Então, sempre que nós estamos falando, é isso importante. Semelhante atrai semelhante. É que nem o ímã e a limalha de ferro vão se atrair, né? Também pode ser por um passado, ou uma pré-existência, uma vida anterior a essa, uma existência, na qual existem pendências, e aí essa pessoa que está no plano espiritual vai estar influenciando o outro. E às vezes ambos estão no plano físico, e aí nós vamos ver aqueles laços doentios de relações afetivas. Às vezes, geralmente irmãos é briga, né? Irmão briga com outro irmão, geralmente. Mas às vezes aqueles laços, aquela afinidade doente, aquele, como ele bem disse o Álvaro, super proteção. Não existe super proteção, isso é doentio. Isso precisa ser visto. E às vezes vem de outras existências, né? De outros relacionamentos. Então aqui nós temos nessa foto, caso de espíritos, né? Tentando vingar-se, né? Ou prejudicar a vida daquela pessoa. Pode ser por contaminação. O que é isso? É os ambientes que às vezes a pessoa passa a frequentar, né? Então, é muito comum as pessoas, quando entram numa casa religiosa, seja ela qual for, né, numa igreja, num salão evangélico, na casa espírita, geralmente o que as pessoas falam? Nossa, senti uma calma, uma paz, uma coisa tão gostosa. Por quê? Porque o ambiente está impregnado de energias positivas, saudáveis, que levam à paz. Agora, se você vai nesses boates da vida, né, nessas casas noturnas, não precisa nem muito. De manhã, se você passar em frente a uma casa dessa e tiver as portas, as janelas abertas, você vai sentir até aquele clima, aquele bafo, aquele odor. Entende? Então, esse tipo de contaminação. Tanto é verdade que, às vezes, as pessoas ela tem um comportamento quando ela está na sua casa, mas se de repente ela está junto com um grupo de amigos, ela parece que se transforma. O que é isso? É a contaminação pela afinidade. Se ela vai num campo de futebol, então, ela fica doida. É contaminação, porque ela capta a energia do ambiente e aí ela começa a ter esses comportamentos. E também a forma anímica. O que seria isso? Quando a própria pessoa traz questões psicológicas, afetivas, e ela cria um mundo à parte. Então são 4 formas pelas quais pode surgir um processo obsessivo. Então olha que interessante, as pessoas vêm aqui e falam assim, olha, eu acho que eu tenho um encosto, não dá para você tirar para mim? Mas primeiro vamos ver o que é encosto, estamos vendo. Vamos ver como isso surgiu, por que surgiu, para depois entender o que devemos fazer. Tudo bem até aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos ver as questões morais rapidamente. São provocadas pela má conduta do indivíduo consigo e com o próximo, né? Então é o cara que é o reclamão, o fofoqueiro, o cri-cri, né? O folgado, o grosseiro, o atrasado, o mal-humorado,
o mentiroso, o livro aberto, né? Então são expressões. Então essas características, veja, morais, faz com que nós tenhamos os nossos pares. Atrai, assim, espíritos inferiores, onde poderá nascer uma obsessão. Poderá nascer. Por quê? Poxa, aquele cara é legal, ele pensa como eu, olha, ele gosta das coisas que eu gosto de estar com ele, eu quero ficar com ele, eu não fico mais sem ele. Pronto, estabeleceu a obsessão. Tá? Vícios, orgulho, egoísmo, maledicência, avareza poderão ligar-nos a espíritos afins. Porque se as pessoas são virtuosas, terá, em contrapartida, espíritos bons. Só que estes, por serem bons e esclarecidos, não vai nos aprisionar mentalmente. Essa é a grande diferença. Então, espíritos ligam-se aos encarnados para satisfazerem seus desejos, tratando as pessoas como extensão de seus interesses. É o caso lá da mocinha que estava bebendo, influenciada por um espírito. Eu sempre cito isso quando esse tema vem à tona. André Luiz nos fala de um de seus livros que ele estava observando no plano espiritual uma pessoa encarnada que tinha chegado do serviço, senta lá na sua poltrona e vai tomar lá seu drink. Sabe aquele barzinho que geralmente tem na casa, as casas têm? Aí ele senta e toma. E ele tinha, por sua vez, 2 espíritos que utilizavam do álcool ao seu lado constantemente. Aí um chega e fala assim, agora é minha vez. Ele influencia aquele rapaz a ir até lá a sua adega lá, pegar lá o seu uísque e beber. Aí vem o outro e fala, não, agora é minha vez. Você já se satisfez. Aí a pessoa encarnada fala assim, poxa, está tão bom esse drink, esse uísque, que eu vou tomar mais uma dose. Pura ação condicionada por uma outra entidade. Isso que é obsessão. Você passa a fazer as coisas meio assim, mecanicamente, como fosse um fantoche. Tudo bem? Dúvida? Assim, com relação ao passado, faltas ou prejuízo ao próximo que gera ódio, desejo de vingança e perseguição. Então é isso que é muito comum a gente perceber, né? E às vezes tem aquelas reuniões mediúnicas, onde essas entidades se manifestam, e aí ela conta que no passado foi feito isso ou aquilo, e aí tenta-se, né, esclarecê-la e mostrar que isso não vai levar a nada, esse processo de perseguição. As contaminações, então, ocorrem quando uma pessoa frequenta ou passa por ambientes onde predomina determinadas influências. Né? Então, aqui nós estamos vendo o caso do bar. Olha lá, aqui é um outro caso em que ele, à medida que ele ingere o álcool, ele inala o espírito, o álcool ingerido. Locais de rituais, centros mal orientados, visitas e locais onde a pessoa se envolve pela parte mental. Exemplo, cemitério. Ah, então não vou mais no cemitério? Claro! Mas existem aquelas pessoas que começam, eu tenho que ir toda semana no cemitério, eu tenho que fazer toda semana não sei o quê. Né? Então, isso são... Então, as coisas que se tornam repetitivas, sem uma justificativa, sem uma coisa aparente, então, vamos começar a nos ater. Né? O César, por exemplo, ele acha que a obsessão é o fato de tudo de ter que trabalhar. Não, isso não é. Isso aí é necessidade de... É repetitivo. Tem que pagar as contas. E a influência está na razão direta da sintonia entre a pessoa e o espírito inferior. Então, aqui é que ocorre o processo de obsessão. Nenhum espírito vai entrar em você,
vai ficar ou coisa... Não, é mente a mente, pensamento com pensamento. Certo? Gente, tá todo mundo quieto. E a forma anímica, né, ou auto-obsessão, são influências mórbidas residentes na mente da própria pessoa. É aquela pessoa que acha que ela é perseguida, é aquela pessoa que é hipocondríaca, ou seja, aquela pessoa que tem que tomar 50 remédios por dia. Tem aqueles, né, já mais idosos que tem que tomar mesmo, né, César? Mas, aí a gente, hoje o César, né, o Val não está aí. Então, ele toma remédio para reumatismo, pressão alta, diabetes. Não, aí é outra coisa. Mas existe aquela pessoa que tem até aquela bolsinha, leva consigo. Ah, e se eu tiver dor de cabeça? E se eu tiver ânsia? E se eu tiver isso? E se eu tiver aquilo? Isso, então, já é uma auto-obsessão. Vícios de comportamento, certos, pessoa extremamente sistemática, né? Pensamentos negativos, sabe aquilo que sempre tudo tá ruim? Se está chovendo, porque está chovendo, se é sol, porque é sol, se é noite, porque é noite, se é dia, porque é dia, né? Toque, né? O toque é muito interessante, são pessoas que têm certos tiques, caguetes, certas formas repetitivas de manifestação. Toque é transtorno obsessivo compulsivo. É a própria pessoa, não tem nenhum espírito aí no caso. Tá? Experiências infelizes ligadas ao passado, mania de perseguição, angústia, depressão. Né? Realmente. Então, tudo aquilo que aniquila a pessoa, que limita a pessoa, que fragiliza a pessoa, é um processo que poderemos considerar como obsessão. Só que aqui é a auto-obsessão, é a própria pessoa. Esse posicionamento mental atrai, por sua vez, espíritos afins agravando a doença espiritual. Então, veja que eu estou sendo redundante. Toda hora estamos falando a mesma coisa. Afinidade. Semelhante atrai semelhante. Por que isso? Para que entendamos o tratamento ou as medidas preventivas para evitarmos estarmos na malha da obsessão. Vamos lá então ao tratamento. A única maneira de vencermos a influência de um mau espírito é nos fazermos mais fortes que ele. Certo? Não foi falado que o espírito, né, ou, quando eu falo espírito, seja ele desencarnado ou encarnado. Às vezes é aquele parente, às vezes é aquele amigo, às vezes é aquele chefe, às vezes é aquela pessoa que conhece o ponto fraco, né, vamos assim dizer, da outra, e instiga, e prejudica, e ressalta. Mas também pode ser encarnado ou desencarnado. Pode, com certeza. Muito bem lembrado. Quando isso ocorre, que ela falou? Quando nós, que estamos aqui encarnados, estamos obsediando um desencarnado, ou quem já morreu. Quando a pessoa fica inconformada com a separação. Quando a pessoa fala, minha vida não tem mais sentido. E agora, o que eu faço? Quem vai pagar minhas contas? Entendeu? Não, estou brincando. Então, sabe aquelas pessoas que ficam altamente prostrada, chorosa, aquele choro compulsivo. Claro que o choro da saudade é natural. O luto da saudade é natural. Mas quando isso extrapola os limites da normalidade, aí prejudica a si mesmo e principalmente quem está no plano espiritual recém-chegado.
Certo? Então, como que nós vamos enfrentar um espírito que queira nos prejudicar? Elevando a frequência vibratória, ou seja, a nossa forma de pensar, a nossa atitude, o nosso comportamento. Interrompemos a sintonia estabelecida. Por exemplo, se eu gosto de tomar meu aperitivo. Aí, uma vez ou outra com os amigos, de repente todo dia começo a querer beber. Do outro dia não fico sem. Opa, tem alguma coisa errada aí. Isso não é natural. Não é normal. Né? Minha mãe, quando eu era neném, não punha na mamadeira 51. Então, peraí, não é normal. Entenderam? Então, nós temos que ter este parâmetro do que é normal e o que não é normal. E temos que ouvir a nossa consciência. Não vamos ficar nos desculpando, porque senão não adianta. Então, alguns procedimentos terapêuticos podem ser utilizados. Então, A pessoa, no caso, a pessoa quando tem um vício, que é todo dia, e ela não consegue sozinha sair desse vício, como que é? Nós vamos ver agora. Interessante sua pergunta, mostra que você está bem interessada e é isso que precisamos, porque todos nós estamos sujeitos a situações como esta. Porque todos nós temos nossas fragilidades. Então nós temos que melhorar a nossa autoestima. Então aquela pessoa que tem uma baixa autoestima, ela é uma isca muito fácil. Né? Muito bem. Então vamos lá para o tratamento. A pedidos. Conscientização. É o primeiro passo, ou seja, a pessoa deverá estar ciente da condição que se encontra e vontade de tratamento. Ela tem que perceber, porque quando ela não tem essa conscientização, ela dá desculpa. Ah, não é assim, imagina, foi só um golinho. Ah, não, eu não tenho essa mania. Eu não sou assim. Não. Então, o primeiro aspecto, fazer uma autoanálise. Perceber se isso é o padrão de normalidade. E aí procurar mudar. Eu estou falando que de vícios, assim, bebida, né? Mas vocês viram lá o mal-humorado, o negativista, né? Também. A pessoa tem que ter consciência, quando a pessoa está no estado, num vício de todos os dias, que ela não tinha, e pede ajuda, ela já está tendo consciência. Já, com certeza, porque ela já está percebendo que aquilo não está fazendo bem, que aquilo está lhe prejudicando, quer no relacionamento familiar, quer no serviço, ou coisa semelhante. Né? E então, o que nós podemos fazer, né, que estamos do lado de fora querendo ajudar? Procurar mostrar que aquele comportamento não é um comportamento normal das pessoas. Né? Mas jamais ser incisivo, jamais, falar com agressividade. Jamais. Então, tem que pôr a chavinha ali na fechadura da cabeça. Reeducação, ou seja, melhoria de sua conduta de vida. Ser mal-humorado, tenta melhorar. Você gosta de falar mal da vida dos outros? Segura um pouco mais só. O Chico falava, põe a água na boca e quando você vai falar alguma coisa, não engole, fica com a água na boca, para não falar mal dos outros. Se esforce para evitar os vícios e má tendências para livrar-se das más influências. Porque nós estamos falando muito do álcool, peço até desculpa, né? Mas é uma coisa mais genérica, né? Então, não é afinidade. Então, se eu mantiver aquele hábito, espíritos nesse mesmo hábito vai estar comigo.
Se eu sou uma pessoa displicente, relaxada, por exemplo, eu vou ter esse tipo de companhia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ser mais organizado, deixar as coisas em ordem, né? Por exemplo, vamos entrar no quarto dos nossos filhos, vamos ver como que está lá a roupa, o calçado, né? Eu tinha um colega de faculdade, que a gente morava em República, a escrivaninha dele era totalmente bagunçada e não podia ninguém mexer, porque ele sabia, né, a organização dele era na bagunça. Ele sabia onde estava o resumo tal, o xerox tal, naquela bagunça. Entende? Então, isso o que é? Comportamento. Se a gente não mudar o nosso comportamento, de nada adiantará. E para mudar o comportamento, eu tenho primeiro que me analisar. Tá? Então, outras formas, evangelização, porque o evangelho, eu estava vendo ainda esses dias, ele é um código de conduta. Né? A religião, ou as religiões, se apossaram do evangelho. Na realidade. E fizeram do Evangelho, da Bíblia, algo, né, religioso, quando na verdade ele é um código de ética, um código de conduta. Entendem? Por isso que, vamos por dentro das diferentes denominações cristãs, você vê pessoas totalmente com opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Por quê? A Bíblia, o Evangelho é um código. Não matar, não roubar, não mentir, não desejar as coisas alheias. Né? Só que a religião absorveu isso como fosse dela. Evangelho no lar. Bom, se é o Evangelho, a evangelização, é um código de conduta do que é certo e o que é errado fazer, então eu tenho que exercitar isso, essa leitura, esse aprendizado, no lar, junto com os meus familiares. Isso vai promover, né, quando a pessoa faz esse evangelho no lar, uma vez por semana, pelo menos, cria-se uma atmosfera psíquica em volta do lar que forma como uma blindagem para que energias negativas não adentrem o lar. Certo? Fluidoterapia, né? Então aqui está o Evangelho. E tratamento médico, porque nós não falamos no início que é uma enfermidade? Então, a obsessão, né, aquela influência levou a pessoa a um estado emocional tão desequilibrado que ele precisa, às vezes, de orientação específica, com medicamentos apropriados para corrigir estes desvios. Por isso que é um erro quando as pessoas falam, você está assim? Não, vai lá na casa espírita, vai tomar passe, vai vai lá em 7 missas que você vai ficar... Não. Às vezes isso ajuda e muito, mas não é só isso necessário. Né? E, né, intercâmbio espiritual que ocorre nas casas espíritas e em algumas religiões. Então, por exemplo, a Igreja Católica tem aquelas reuniões da carismática que falam, né? Nada mais é do que um intercâmbio espiritual. A maioria das casas evangélicas tem lá a reunião do Espírito Santo, alguma coisa assim. É a mesma coisa. Né? Inclusive, olha lá, o César vai falando, inclusive, com esse termo, desobsessão. Percebem?
Agora, o mais importante de tudo isso que nós estamos... Então, nós falamos a causa, a origem, né? A reforma íntima. Ou seja, é o processo de aprimoramento do homem por meio do Evangelho e das verdades reveladas pelos espíritos superiores. Espíritos superiores, aqui entendam, como os santos na igreja, como os mentores na Umbanda, guia, né? O Espírito Santo nas igrejas evangélicas. É muito comum nós conversarmos com as pessoas que são evangélicas e falar: o Espírito Santo me falou. Eu recebi a ideia ou coisa assim, que vai ser assim, vai ser assado. São termos diferentes para a mesma causa. Então é necessária a realização de esforço individual para a melhoria moral. Isso é claro. Isso é óbvio. Porque no processo de educação, né, toda educação ela é dolorosa. Porque você sai de uma condição de totalmente de revelia, sem responsabilidade, e passa a ter responsabilidade. A criança, quando começa a se alfabetizar, é doloroso, é cansativo, porque ela estava acostumada a ficar o dia inteiro brincando, agora ela tem que ficar algumas horas ali sentada, ouvindo e fazendo certos exercícios. Mas isso se faz necessário. Então, através do conhecimento e autoaperfeiçoamento moral, ou seja, nós precisamos nos transformarmos. Imaginemos como fôssemos uma pedra bruta. E cada um de nós vai esculpindo, vai trabalhando o seu ser, para que tenhamos então a imagem e semelhança do Pai. Saímos dessa condição disforme para termos uma conduta, uma forma normal, natural, educada. E quais são as balizas, quais são os limites? O Evangelho. Então você vai sair daquela condição de ignorância, ou pedra bruta, para se transformar numa pedra polida. Muito bem. Eu acho muito bonito essa imagem, porque ela reflete muito bem esse processo que cada um de nós deve fazer. Ninguém vai fazer por nós. Podemos ter colaboração, ajuda, incentivo, apoio, mas nós é que temos que realizar o nosso trabalho. E nessa reforma íntima, observações que nos auxiliarão na reforma interior. O que devemos ter? Postura de aprendiz, ou seja, humildade e interesse. Essa é a postura, porque quando a pessoa acha que ela sabe tudo, ela acha que não precisa de mais nada, imagina que eu sou assim. Imagina, eu tomo só 1 litro de uísque por semana, isso aí é beber muito? Eu estou usando o álcool, né, mas entendam como todas as outras necessidades. Então essa postura de aprendiz é entender que sempre nós estamos aprendendo, porque a vida é uma escola eterna. Sempre estaremos aprendendo, desenvolvendo, aprimorando, crescendo e subindo, né, os degraus que Deus nos oferece. Observação de si mesmo, ou seja, a autoavaliação, ter a coragem de fazer esta autoavaliação. Renúncia, ou seja, seletividade social de ambientes. Se eu sei que se eu for no bar, eu vou beber, ou então a pessoa que tem droga, eu vou lá naquele grupinho que todo mundo usa droga, o que vai acontecer? Então eu tenho que evitar. Né? A pessoa que gosta de comer muito, por exemplo, não pode entrar na padaria.
no restaurante. Não vou nem vou olhar para o César dessa vez. Aceitação, ou seja, de nossa realidade dar uma nova direção. Ter a coragem de assumir as nossas fraquezas, de assumir as nossas fragilidades. Só a pessoa se tornará forte quando ela se reconhece fraca e humildemente se fortalece. Auto-perdão, ou seja, recomeço, reparação. Isso é muito importante. O auto-perdão. Porque as pessoas falam assim, eu não tenho mais jeito. Já tentei de tudo. Principalmente o gordinho no dia de ontem, segunda-feira. Porque todo gordinho quer começar o regime na segunda-feira. Porque no sábado e domingo ele comeu tudo que podia, um pouco mais. Segunda-feira eu começo o regime. Né? Por favor, não precisa ficar olhando para mim, não. Cumplicidade com a decisão de crescer, né? Ou seja, devoção, cumplicidade. Eu posso, eu consigo. Eu sou capaz. Isso que é melhorar sua autoestima. Quando você tem esse comportamento, tem essa determinação, essa humildade, quando você tem essa renúncia, você aceita do jeito que você é e quer melhorar-se. Quando você se perdoa, fala, não, eu errei, mas eu vou me recuperar, regenerar. E quando eu me comprometo com isso, ninguém vai estar nos obsediando. Rapidamente, vigilância, cuidar da vida mental. Sabe aquela coisa assim, você começa a pensar negativo, muda o pensamento. Canta uma música, faz uma prece. Né? Oração é a terapia da mente, porque a oração é uma forma de você mudar o padrão vibratório. Quando você ora, você sai daquele pensamento de raiva, de ódio, de... A oração já te faz mudar a faixa, como se mudasse uma faixa de rádio. Trabalho. Toda ocupação útil é importante. A pessoa ociosa é um prato cheio para começar a se sugestionar, a começar a ser negativista, a começar a olhar para si mesmo. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu consigo perceber a minha respiração. Puxa vida! Olha que... Né? Porque se você tivesse uma outra ocupação, tivesse um olhar para fora, se não fica... E aí o que acontece? Você começa a sentir dor aqui, dor ali, dor acolá, aí haja, né? Dorflex, Tondrilax, Dorilax, e não resolve. Né? Olha que coisa interessante. Existem até doenças nesse sentido. Né? Amor, tolerância, ter complacência conosco, ser tolerante. Como é difícil ser paciencioso, não ser ansioso. E amor incondicional, ou seja, aprender a gostar de si mesmo. Isso que nós precisamos. Isso não é egoísmo, é diferente. Porque se eu sei que toda vez que eu bebo, eu tenho enxaqueca, ou então depois eu fico no outro dia de ressaca, por que eu vou beber então? Tem razão para isso? Lógica, né? Pois bem, finalizando, gente, educar-nos é renovar os valores buscando harmonia consigo mesmo. É fortalecer o bem que está adormecido. Não é ser contra nós, ser melhor hoje em relação ao ontem. Ser positivo, ser proativo. Né? Aí eu pergunto, se fizermos tudo isso, será que eu tenho algum encosto? Claro que não. Então, se porventura nós nos acharmos
influenciados ou obsedados ou coisa semelhante, porque nós permitimos isso. Nós não gostamos de nós mesmos. Nós estamos assumindo a nossa fragilidade. Então, é com esta apresentação que eu quis trazer no dia de hoje, que eu quis desmistificar, né, essa ideia de encosto, de obsessão, de espírito perseguindo, de espírito assombrando. Isso só vai acontecer se eu permitir. Se eu não permitir, não vai. E é essa forma que a gente tem que pensar e agir. Obrigado a todos. Vamos então agora, na continuidade de nossa reunião, passar para os passes.